Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação do domingo. Hoje é dia 19 de setembro. Eu gostaria então de ler em Hebreus capítulo 7, 26 a 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, Deus construiu uma ponte para ligar você a ele. E de vez em quando você é tentado a procurar outras pontes que vão cair no abismo e que vai levar todo mundo para o fundo do poço. O sumo sacerdote aqui nada mais é do que essa ponte que nos liga a Deus. E a tentação, como era aquela também dos cristãos de origem hebraica, na época em que essa carta foi escrita, é que eles estavam procurando por outras pontes. Porque estava difícil seguir a Jesus, eles eram perseguidos por estarem atravessando na boa ponte. Então Deus vai dar essa exortação através dessa carta, falando sobre a importância desse Cristo que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ele não precisa de oferecer sacrifício por ele mesmo e tudo que ele fez uma vez por todas. Ou seja, tudo está encerrado e acabado. Ele cumpriu toda a lei de Deus e nos favorece agora trazendo essa salvação. Hebreus capítulo 7, 22 diz: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Deus, quando prometeu que ia enviar o seu Filho para nos salvar, o texto de Hebreus nos diz que não encontrando, porque não existe pessoa maior, mais poderosa, mais elevada do que ele então jurou por si mesmo que ele assim o faria. Então o trabalho de Cristo, a obra de Cristo, é baseada nesta aliança superior que Deus fez conosco, nele mesmo. E isso não aconteceu sem juramento, nos diz Hebreus 7:20. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas não Jesus. Deus jurou por si mesmo, dizendo: eu vou fazer isso. E ele fez. Agora que você tem essa ponte perfeita, essa ligação maravilhosa, por que você vai procurar em outros lugares, em outras pessoas, em outros santos? Não, o único santo que você precisa é o Filho de Deus, como diz aqui, que ele é santo. Hebreus 7:20 diz... Hebreus 7, 23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Os sacerdotes da lei, os sacerdotes levíticos, eles vão nascer, se tornar sacerdotes, deixar alguém no lugar e morrer. Durante gerações e gerações de gerações, no tabernáculo e no templo de Jerusalém, esses homens serviram e morreram. O sumo sacerdote que condenou a Jesus virou pó um pouco depois. Jesus é um sumo sacerdote que vive pelos séculos dos séculos. Então por que você vai procurar uma ponte quebrada que vai cair no rio, quando você tem uma ponte eterna que Deus te deu, que se chama Jesus santo, perfeito, puro? Ele não erra, nunca. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, Hebreus 7,16. Jesus se tornou essa ponte maravilhosa, essa ligação entre Deus e você, porque ele tem uma vida que não pode ser destruída. Ele se tornou homem, durante 33 anos viveu aqui neste planeta, morreu na cruz em Jerusalém, pagou o preço pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. Por que você vai procurar uma água poluída, contaminada, quando Deus te oferece a água da vida? Hebreus 7, 27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele não só é sumo sacerdote, como ele é também a vítima expiatória. Ele é o Cordeiro que se oferece ao Senhor
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus se tornou homem, ou seja, ele viveu conosco aqui, com os homens daquela época, ele sofreu de fome e sede, ele sabe exatamente daquilo que você passa. Ele sabe porque ele é Deus, mas também ele sabe porque ele viveu como um homem, um verdadeiro homem. Você se lembra em João capítulo 3 que quando ele vai ver a mulher samaritana, a primeira coisa que ele diz para aquela samaritana, imagino que ele tenha dito shalom, bonjour, madame, e depois ele diz, madame, eu estou com sede, dá-me de beber. O Criador do universo agora tem sede. Esse texto está dizendo que ele pode se compadecer de nós também, porque ele conhece as nossas fraquezas, sem pecado, mas ele sabe o que é viver neste planeta. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levam à morte, para que você possa servir ao Deus vivo. O sacrifício do Antigo Testamento permitia que exteriormente as pessoas se tornassem puras para poder conviver num meio onde Deus habitava, um meio santo. Mas o sangue de Cristo purifica o seu coração, purifica o seu interior, purifica a sua alma, o seu espírito. Lá dentro, você se torna uma nova criatura. Só Jesus pode fazer isso. A religião não pode. E você já deve ter percebido que a religião não está mudando a sua vida. Só Jesus pode mudar você. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, diz João 6,69. Pedro dizendo, nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E você? Você já descobriu que Jesus é o Santo de Deus? O único que pode te salvar. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Jesus se tornou maldição, nos diz Paulo escrevendo aos Gálatas, no seu lugar. O seu pecado, Deus colocou sobre Jesus. Deus colocou o pecado de toda a humanidade em Jesus. E Jesus, uma vez por toda, destruiu, matou o pecado e a morte em si mesmo. Por que você vai procurar uma outra ponte, minha gente? Que outro tipo de ligação você precisa se você já tem aquela que é perfeita? O meu último texto, o penúltimo texto, inclusive, é Filipenses 2,9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele é santo, ele é puro, nos diz o texto que a gente leu no início, de Hebreus capítulo 7, 26 a 28. E ele também é elevado acima de tudo e de todos. Mas Cristo, como fiel filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então você se apegou a esta ponte, a este caminho, a esta fortaleza, a esta salvação que Deus te dá. Esta salvação, esta fortaleza, esta ponte se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.